Continuar, irmãos, a nossa mensagem, que na realidade, à medida que eu fui preparando o material, eu observei que é fantástico essa expressão que eu usei, o que Deus faz quando paramos. E eu comecei a ver em toda a Bíblia quantas vezes, até eu alterei até o título, o que Deus faz quando Ele para a gente. Na realidade, não é nós paramos, Deus nos para. Muitas vezes. Não olhar que o vírus nos fez parar. É Deus quem atuou na nossa vida. A nossa vida está nas mãos dele. Ele faz o que ele quer conosco. E essa é a nossa fé, e é assim que a gente tem que ser. Semana passada eu comecei a conversar com os irmãos e falei dos patriarcas. Conversei com os irmãos sobre Abraão, Jacó e José. Homens que Deus parou porque tinha algo a fazer nesse meio tempo. Agora, eu quero convidar os irmãos para mais 3 personagens bíblicos. E eu espero que essas mensagens possam abrir o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer conosco no meio da nossa quarentena. Da nossa quarentena, não dele, da nossa. Primeiro, eu queria falar sobre Moisés. Nesse pequeno período, eu escolho 3 para a gente não ter uma mensagem muito longa. Mas Moisés, abra em Êxodo 24. Êxodo 24, se você está com a sua Bíblia aí em casa, ou o seu tablet, ou o seu celular, abra. É claro que a gente podia ter começado o período que Moisés ficou afastado e Deus foi operando, quando ele teve que fugir do Egito e ir para Midian. Enquanto Moisés estava fora, Deus moveu todas as situações no Egito para tornar possível a libertação do povo mais adiante, quando ele chama Moisés de volta. Nesse período, Deus proveu a Moisés a esposa e filhos. Então, muita coisa aconteceu, mas eu queria enfatizar, chamar a atenção do afastamento social que Moisés teve durante 40 dias. Foi o isolamento dele por 40 dias. Aonde? Êxodo 24, 15. Observe bem. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E uma nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, no meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. E aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor é como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte. Lá permaneceu durante 40 dias e 40 noites. Te parece alguma coisa do que nós vivemos hoje? Nós não estamos mais com 40, nós estamos com 70 dias. Mas é parecido de alguma maneira. Esses dias foram tão importantes para Moisés e para o povo judeu. Deus usou os 40 dias de afastamento de Moisés para entregar nas suas mãos toda a lei. Olha que coisa preciosa, toda a lei. O Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Irmãos, só pela dádiva da lei já teriam valido aqueles duros dias
de afastamento. Mas não foi só isso que Deus fez com Moisés durante aqueles dias que ele se afastou. Durante esse período, pessoas más apareceram, fizeram bezerro de ouro, Deus afastou essas pessoas e Deus deu a Moisés experiências riquíssimas de oração. Eu penso isso, irmãos, e acho que eu e você e eu, não podemos perder esses momentos sem aproveitá-los para a oração. Êxodo 33, 17, se você voltar um pouquinho, eu usei o 24, vai um pouco adiante, o 33, o Senhor disse a Moisés, ou então o 18, então Moisés disse, peço que me mostres a tua glória. Olha que pedido. Só quem está em contato direto com Deus pode dizer algo para Deus assim. Me mostre a tua glória. O Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Tive misericórdia de quem tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ele acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas. Mas a minha face ninguém verá. Ah, irmãos, que experiências poderosas que Moisés teve quando Deus o afastou durante 40 dias e 40 noites. Não podemos perder esses momentos. Aproveite para usar em oração. Vá ao seu quarto. Faça do seu quarto a rocha em que Deus colocou Moisés, escondendo com a sua mão. Eu nem entendo essa experiência, irmão. Eu não consigo entender. Por que Moisés só podia ver o Senhor pelas costas? Nem me peça para explicar teologicamente. Eu sei que foi uma experiência poderosa de oração. Poderosa de oração. A comunhão com Deus. E olha, depois desse tipo de experiência, em Êxodo 35, 29, pode abrir a sua Bíblia em Êxodo 35, 29, você vai ver o resultado de 40 dias com Deus. O resultado. Olha só, quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia e ficaram com medo de chegar perto dele. Novamente eu pergunto, você pode imaginar essa situação? Quais foram as experiências de Moisés com Deus? Isso era visível a quem se aproximava dele. Moisés não percebia. Talvez você saia do seu quarto de oração quando disserem, podemos nos reunir. Você já pode sair. Vamos tomar vacina, já está tudo liberado. Todo mundo vai olhar para você e vai ver se esse homem, essa mulher andou com Deus. É patente aos olhos dos outros. A gente pode não perceber, mas os outros perceberão. Nós aproveitamos esse período de afastamento para andarmos com Deus. Você vai aceitar esse desafio? Eu vou só citar 3 experiências, só. A primeira é Moisés. A segunda, eu queria falar de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve um período que ele teve que fugir de Saul. Se você abrir 1 Samuel 23, está mais adiante, abra em 1 Samuel 23,
no versículo 1, 1 Samuel 23, a gente não está em presencial, não posso saber se todo mundo achou, mas vamos lá. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. A caverna de Adulão. Irmãos, caverna de Adulão é o lugar de refúgio da ira de Saul. Se você chamar esses vírus de um Saul, você está se refugiando da ira desse vírus. A sua casa hoje pode ser a caverna de Adulão. A Bíblia não importa, não informa quanto tempo Davi ficou na caverna de Adulão, mas ele precisava fugir para não morrer. Está parecido com o nosso momento de hoje ou não está? Eu acho que tem muita... Deus fez tanta coisa na vida de Saul nesse período que eu tive que listar o que ele fez. Primeiro, ele percebeu mais do que nunca o valor da família. Davi nunca foi ligado com a sua família. Quando Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé, ele nem se lembrou que tinha um menino chamado Davi que estava cuidando de ovelha. Davi não tinha muita ligação com os seus irmãos, os irmãos zombam dele. Mas nesse instante ele percebe a importância da família. Talvez você tenha tido sempre um relacionamento difícil com seus familiares, complicado. Deus está aproveitando esse momento para mostrar a você o valor da família. Às vezes, as únicas pessoas que podem chegar no seu apartamento em que você está fechado, ou que te chamam para o apartamento deles, é aquele filho, aquele familiar que talvez você nunca pensasse que poderiam estar junto de você. Davi viu quem podia contar para ajudar no seu reino. As amizades que ele formou na caverna de Adulão foram os que ele se baseou para conduzir todo o seu reinado. Foi ali que apareceu Joabe, foi que apareceu todos eles, porque ele estava refugiado na caverna de Adulão e disse: eu posso contar com esses são os que estão comigo. Olha só que coisa tremenda. Mas, irmãos, eu fui listando. Deus ensinou a Davi que tudo está nas mãos de Deus, e não na capacidade de Davi. Vocês se lembram da experiência que Davi está dentro de uma caverna, Saul sai com 3.000 homens atrás dele, e Saul precisa ir ao banheiro, é o que a Bíblia diz, e entra na caverna onde Davi está escondido, sozinho. Está aí o seu inimigo, disseram os companheiros de Davi. Olha só, Deus entregou nas suas mãos o Saul. E Davi, ouvindo isso, corta a orla da veste de Saul. Está lá em 1 Samuel 24, eu estou só citando para não ler o texto longo, mas ele corta a orla da veste e sente o coração pesar e diz: esse é ungido do Senhor, eu não posso fazer isso. E ele entende que quando Deus quisesse tirar o vírus, ele faria. Dá para você entender essa mensagem preciosa da palavra de Deus? Deus entrega o vírus nas nossas mãos e diz: olha, sabe o que acontece? A hora que eu tiver que tirar o vírus, eu tiro. Não se preocupe. Deus disse para Davi: quando eu quiser tirar Saul, eu entrego nas tuas mãos e digo: a essa hora pode matar. Mas Davi entendeu que não era isso que ele tinha que fazer, que a vida de Saul pertencia ao Senhor. E que quando fosse a hora de Saul deixar de ser rei, e Davi seria, era a hora que Deus tinha definido, irmão. A gente pode entender que tudo está nas mãos de Deus. Esse vírus não está solto sem o controle divino. A hora que for o momento de Deus tirar o vírus, ele vai tirar.
independentemente da medicina, que está aí doida tentando achar remédio, e as autoridades estão brigando por causa de um remédio ou de outro, mas isso está nas mãos de Deus. O vírus está. Entenda isso, entenda isso. Deus ensinou isso para Davi. Também ensinou o valor do chamado divino, quando sentiu a ação do Espírito Santo em seu coração. Isso Davi levou para o resto da vida. Eu sou ungido do Senhor, Deus me chamou para ser rei em Israel. É Deus quem tira, quem coloca. Quem coloca reis e tira reis. Ele quem faz isso. Mais adiante, quando Absalão age contra Davi, Davi vai embora e alguém diz: por que você não luta contra ele? Não. O reino, a coroa está na mão do Senhor. Se o Senhor resolveu que acabou o meu tempo, que é a hora do meu filho assumir, não tem problema. Ele aprendeu isso na caverna de Adulão, quando ele teve que ficar lá fechado, e Deus deu experiências tão importantes. Sobretudo durante todo esse período, Deus estava preparando Davi para assumir o reino de Israel. Deus estava preparando na caverna de Adulão. Você já pensou como Deus está usando esse período para preparar você e eu, todos nós, para as tarefas que Ele vai nos dar quando terminar a pandemia? Já pensou nisso? Esse é o seminário de Deus, que Deus vai nos preparando e nos trazendo prontos. Quando terminar, Ele vai dizer: agora você aprendeu a ouvir a minha voz. Deixa eu te levar para onde eu preciso levar. Por último, irmãos, eu queria trazer um personagem que talvez você não goste. Mas à medida que eu preparava essa mensagem, eu entendi que eu preciso trazer essa experiência de afastamento, porque há pessoas que precisam desse momento. Eu estou falando de Manassés. Se você pegar 2 Crônicas 33, pode abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas 33, tem a história de Manassés. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. 55. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os altares, os lugares altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado. E levantou ele altares aos Baalins, fez postes a Deus a Azerá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. No versículo 9, o resumo da história de Manassés, Manassés de tal modo levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior que todas as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Eu ouvi, irmãos, certa vez um certo comentador da Bíblia dizendo que Manassés não tinha uma história de vida. Manassés tinha um prontuário. Ele dizia, tinha um prontuário na delegacia do céu. Era uma história de coisas erradas que ele tinha feito a vida inteira. E aí, se você continuar, eu vou citar o versículo seguinte, de 2 Crônicas 33, 10, diz assim: o Senhor falou a Manassés ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Vou repetir essa frase, irmãos. O Senhor falou a Manassés ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar a Jerusalém ao seu reino. Ele voltou a ser rei.
Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Na nossa linguagem do século XXI, nós podemos dizer que Deus colocou Manassés em quarentena. Dá para entender isso, irmão? Para ele, o afastamento social foi a oportunidade de voltar-se para Deus e arrepender-se da sua vida. É a bondade de Deus. Eu não sei se esse é o seu caso, você que está ouvindo essa mensagem. Claro que você não é igual a Manassés. Claro que você não tem um prontuário. Eu não estou dizendo isso. Mas tenha em mente que Deus perdoou aquele homem com uma vida tão errada. Eu acho que para alguns de nós, quem sabe muitos de nós estamos fazendo esses dias uma honesta avaliação. Tenho buscado a vontade de Deus para a minha vida, até antes da quarentena, com a verdadeira vontade de obedecer. Eu tenho sido fiel ao Senhor. Para mim, essa é a avaliação. Para mim, o reino de Deus está em primeiro lugar ou em último? Eu tenho me importado com a minha igreja, com os meus irmãos? Ou a igreja é só mais um compromisso do domingo, além do futebol e da televisão? Sou amoroso para com os que me cercam, meus familiares, meus amigos, meus vizinhos? Ou eu sou tão difícil, ou tenho sido tão difícil, que ninguém me suporta? O bem-estar da minha família tem sido, até o início da quarentena, uma prioridade na minha vida? Eu tenho perdoado os que me ofendem? Até o início da quarentena, eu tenho me mantido afastado do pecado, das atitudes e ações que não agradam a Deus? Tenho sido uma boa testemunha do Evangelho de Jesus para todos que se chegam perto de mim? Bem, meus irmãos, se esse tempo de quarentena, para você que ouviu essa mensagem, é um tempo de Babilônia, como foi para Manassés, não perca essa oportunidade divina. Receba essa palavra para você no seu coração. Ninguém precisa saber, mas receba no seu coração. Tenha um poderoso encontro com Deus. Deus perdoou Manassés depois de tudo que ele fez. Não vai perdoar a mim e a você se viemos com uma vida não tão correta? E o Espírito Santo está falando conosco nessa quarentena. Talvez o seu período de quarentena seja um Sinai. Você saia dali com o rosto brilhando. Talvez o seu período de quarentena seja uma caverna de Adulão e você comece a ver o valor das pessoas que chegam perto de você nessa caverna. Mas talvez o seu período de quarentena seja a Babilônia de Manassés. Lugar de arrependimento, lugar de encontro com Deus. Eu quero que você saiba que Deus quer perdoá-lo e restaurá-lo. Deus ama você como amou Manassés, apesar de tudo que ele fez. Sinai, Adulão ou Babilônia? Não sei. Em todos esses períodos com os seus servos, Deus operou, Deus agiu, Deus amou aqueles homens e os trouxe mais perto de si. Lembre-se que nós estamos de quarentena, mas Deus não está. A obra de Deus não parou na sua vida e na minha vida. Deus nos abençoe. Aproveitemos esse período. Ele não vai durar para sempre. Mas esse é o período da graça, é o período da misericórdia e é o período da bênção de Deus. Deus os abençoe. Amém.